Olá pessoas, aqui quem vos fala é a professora Ellen e hoje nós vamos estar falando aí sobre as lutas orientais, mais especificamente sobre o judô e o karatê. Bom, as lutas orientais, elas são originárias aí dos países como Índia, China, Japão e Coreia, certo? Apesar de serem aí mais antigas do que as lutas ocidentais, as lutas orientais são bastante conhecidas no mundo todo, certo? E nesse tipo de luta não se utiliza nenhum tipo de implemento e a roupa típica é também chamada de kimono. Diferente das lutas ocidentais, que foram criadas apenas para defender as pessoas, e também como instrumento de entretenimento, né? As lutas orientais, elas foram criadas aí com o intuito de instrumentos de guerra, para melhorar a aptidão física das pessoas e também para autodefesa e autoconhecimento, ok? Trouxe para vocês aqui algumas lutas orientais, certo? E eu gostaria que vocês observassem aqui a diferença dos kimonos, certo? Nós temos o Jiu-Jitsu, né? Que é uma arte marcial japonesa. O Jiu-Jitsu, também que é uma arte marcial japonesa. O Judô, arte marcial japonesa. O Karatê, que também é uma arte marcial japonesa. O Taekwondo, que é uma arte marcial coreana. E o Kung Fu, que é uma arte marcial chinesa, certo? Essas são umas das artes marciais que eu trouxe para vocês. Judô, galera. A palavra judô nada mais é do que o caminho suave, ou caminhar suave, ou caminho da suavidade, certo? A origem do judô, ela está diretamente ligada aí às outras lutas orientais, certo? O estilo Takeunoshi Ryu, ele foi criado aí em 1532, certo? E ele é considerado aí o pai ou a mãe, né, do Jiu-Jitsu, beleza? Com o passar dos anos, a partir do Jiu-Jitsu, né, dos ensinamentos do Jiu-Jitsu, foi criado o Jiu-Jitsu, certo? Que é uma arte marcial aí mais voltada para a imobilização das pessoas, ok? E a partir desses dois instrumentos aí, na época instrumentos de guerra, né? Foi-se criado aí o judô, mas não com o intuito de ser um instrumento de guerra, e sim como um instrumento educacional, ok? O judô, ele tem na sua essência aí o seguinte, né? Que ele é uma arte que serve tanto para atacar quanto para defender, usando nada mais do que o seu próprio corpo. O criador dessa técnica, né? Ele foi um professor de educação física, cujo nome é Jigoro Kano, ok? Jigoro Kano, ele era considerado um homem de baixa estatura e fraco, né? E em toda a sua adolescência, ele chegou a ser desprezado e agredido pelos seus colegas e por pessoas da rua. Isso influenciou a busca dele pela prática do jiu-jitsu. No entanto, as próprias academias de jiu-jitsu, né, também desprezavam ele porque ele não tinha o padrão corporal para a prática nem do jiu-jitsu e nem do jiu-jitsu, certo? Com o ingresso dele aí na universidade, ele aprofundou aí estudos dele em diversos estilos aí do jiu-jitsu e do jiu-jitsu e estruturou técnicas e teorias, né, condizentes aí com a nova era, né? No caso, as guerras elas já estavam se cessando
e não era necessário, totalmente necessário, a utilização mais das artes marciais. Inclusive, né, já havia iniciado também a utilização de armas de fogo, certo? Que eram mais eficazes do que a luta corpo a corpo. Voltando aqui, né, o objetivo com a nova era e com o objetivo de desenvolver aí uma educação moral para a educação física e também para uma competição educativa, ok? Então, assim, partindo aí do Jujutsu e do Jiu-Jitsu, né, foi criada aí o Judô, ok? Que nada mais tem como seu primeiro princípio, né, o ceder para vencer. Em 1882, o mestre Jigoro Kano, ele fundou o Instituto Kodokan, certo? No livro de vocês aí, atente pelo seguinte, que ele diz que o judô ele foi inventado em 1882. Isso está errado, certo? Em 1882 foi fundado aí o Instituto Kodokan, a Escola Kodokan, certo? O termo Kodokan, ele significa aí um lugar para estudar o caminho, o que explica aí muito a intenção do fundador da arte marcial, certo? Além de tornar aí o ensino da arte marcial como um esporte, ele também desenvolveu uma linha filosófica aí baseada no conceito de Ippon Shubu, que nada mais é do que a luta pelo ponto perfeito, que também a gente pode pensar aí em relação ao primeiro princípio do judô, que é a questão do ceder para vencer. E também foi criado aí um código moral. E assim, né, Jigoro Kano pretendeu que a prática do judô ela fortalecesse aí tanto o físico quanto a mente e o espírito aí de forma integrada. Além disso, né, o judô ele foi criado aí para que não houvesse aí restrições relacionadas ao vigor físico do homem, né? E também foi criado aí o judô, uma modalidade em que mulheres, crianças e idosos de qualquer altura e de qualquer peso, elas também pudessem participar. Ou seja, o judô, diferente do jujutsu e jiu-jitsu, é uma arte marcial aí voltada realmente para a educação. Trouxe para vocês também aqui algumas nomenclaturas, né? Nós temos aí o dojo, que nada mais é do que o espaço de treino. Esse espaço de treino aqui, que vocês estão vendo, certo? O judogi, que é o kimono, certo? A nomenclatura correta no judô para se falar de kimono é judogi. E nós temos essas três nomenclaturas aqui que estão relacionadas ao combate, que é o hajime, mate e soromade. O hajime, ele é utilizado aí como comando para iniciar a luta. O mate é utilizado como comando para pausar a luta. Normalmente é utilizado para que um dos dois atletas, né, ou lutadores, eles consertem a parte de cima do judogi. E o soromade é utilizado aí para finalizar a luta. Como é realizado aí o treinamento do judô? Bom, inicialmente, né, a gente tem os cumprimentos, que são as reverências. A gente faz a reverência às raízes da arte marcial, reverência ao instrutor e a reverência aos parceiros de prática, certo? Essas reverências, elas não têm nada a ver aí com religião, nem nada, gente. Elas são realizadas no intuito de saudar e agradecer, certo? Por aquele momento. Então, a primeira reverência
é o Shomeni, que é a reverência às raízes da arte marcial. Então a gente reverencia aí quem criou a arte marcial. Sensei-ni é a reverência ao instrutor, ao sensei. E o Togai-ni é a reverência aí aos parceiros de prática, certo? Em seguida, é feito aí o aquecimento e o alongamento. E depois a gente tem aqui a parte principal, certo? Eu não coloquei aqui a última parte, que no caso seria o combate, né? Porque normalmente, para os iniciantes, a aula termina aqui, nas quedas, ou nos Ukemi-waza, certo? Por que, professora, para aqui? Bom, as quedas são a parte mais importante do treinamento do judô e também do jiu-jitsu, certo? Por quê? Porque é a partir do aprendizado das quedas em que os atletas, né, eles não se machucam. Então, nós temos aqui 4 tipos de quedas: a queda para trás, a queda com rolamento, a queda lateral e a queda para frente, certo? O Shirukemi, Zenpo Katei Ukemi, Yokukemi e Amae Ukemi, certo? Pós o vídeo a gente vai estar vendo aí como é feita aí as quedas, beleza? Desenvolvimento da luta. Bom, a luta ela inicia-se em pé, ok? Podendo durante a luta os dois atletas eles virem ao chão. O objetivo inicial é derrubar o adversário de costas no chão ou imobilizá-lo durante 20 segundos. Isso, no caso aqui, esse objetivo inicial está relacionado à pontuação máxima. Pontuação. Nós vamos ter aí como pontuação máxima o Ippon. No caso, quando é feito o Ippon, a luta acaba, certo? Que no caso, ele é feito quando o atleta derruba o adversário de costas no chão, ou seja, ele consegue fazer com que o adversário ele caia totalmente com as costas no chão, ou se a gente consegue imobilizar aí o adversário por 20 segundos. No caso, na pontuação, o Ippon vale 1 ponto, certo? Lembrando que quando o atleta ele faz um Ippon, a luta acaba. Depois a gente tem o Vazari, que é quando a queda do adversário quando a gente derruba o adversário e as costas ela não encosta totalmente no chão. E aí vai valer meio ponto. No caso, 2 vazares, 1 ponto e aí acaba a luta, certo? E a gente tem o Yoko, que é quando o adversário é derrubado de lado ou imobilizado por 10 a 14 segundos, que vale aí 0,25 pontos. No caso, para se fazer a pontuação aqui, para finalizar a luta, se você fizer um Yoko, aí você precisa fazer mais 4 Yokos, ou então mais 2 vazares, ou então um Ippon, ok? Bom, por enquanto aqui, a gente vai dar uma pausa nesse vídeo. Eu vou estar organizando aqui alguns vídeos para vocês, para verificarem aí como são feitas aí as quedas, certo? Como é realizado um treino de judô, e também vou estar passando um vídeo para vocês relacionado aí a uma luta de judô, certo? E na próxima aula a gente vai estar trabalhando aí o karatê.